início a segunda mesa sobre os desfechos clínicos que geram valor em pacientes com fragilidade clínica e funcional. Convidamos o moderador Flávio Oliveira para a composição da mesa. Flávio é enfermeiro, CEO da rede Paulo de Tarso e CEO da Health Coach Consultoria. Convidamos também a geriatra e diretora clínica da Rede Paulo de Tarso, doutora Marina Nasser, que apresentará os desfechos clínicos em unidades de transição de cuidados. E o cardiologista e diretor clínico do Hospital na Residência, Dr. Leonardo Antônio dos Santos Baltazar, para falar sobre os desfechos clínicos em serviços de atenção domiciliar. Relembramos que cada palestra terá duração de 20 minutos. Disponibilizamos na programação científica do evento um QR Code para que possam mandar suas perguntas. Com a palavra, Flávio Oliveira. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Antes, queria agradecer, né, a Mariana, toda a equipe, né, do time Paulo de Tarso, com apoio também, né, da equipe do Hospital na Residência, equipe Mais 60, todos os patrocinadores que fizeram, né, possível da gente estar aqui essa tarde, né, fazendo essas discussões tão ricas, né, como já vimos aqui na primeira mesa, e esperamos agora contribuir, né, com essa segunda mesa, que a gente vai discutir desfechos que geram valor. Né. Eu acho que foi muito bem exposto, né, a parte de regulamentação, regulação, como que a gente transita e navega esse paciente na rede. Sabemos que ainda temos muitos gaps a serem, né, trabalhados, né, alguns já até expostos nessas discussões, mas a gente sabe, acima de tudo, uma vez que esse paciente chega nos serviços, e quando a gente fala de transição de cuidados, não fiquemos, né, restritos aos hospitais à clínica de transição. Né, o serviço de atenção domiciliar hoje transitam pacientes de uma forma muito bem sucedidas, né, assim como também hoje, né, nós temos transições em nível ambulatorial e, independente em qual nível que esse paciente vai ser transitado, o cuidado desse paciente vai ser transitado, nós temos que gerar desfechos, né, positivos para que a gente consiga demonstrar a efetividade do trabalho de cada serviço, de cada prestador dentro do sistema de saúde, sendo ele público ou privado. Né? Então, acho que por isso a importância dessa discussão, né, e trazendo esses desfechos também, né, quando a gente fala de valor, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para o prestador e para a fonte pagadora, né, muitas vezes a operadora, né, quem financia, ou, né, a gente falou aqui do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes também nesse processo, né, é quem vai financiar, né, esse serviço, então tem que ser bom para todo mundo. Né, e os desfechos, eles têm essa possibilidade de, quando estruturados de uma forma positiva, mostrar esses dados, né, a gente apresentar de forma categórica, né, os resultados e assim, né, convencer chefes, né, convencer o setor público, né, e convencer, né, a quem ali pode tomar essa decisão de que é possível, né, fazer um trabalho com grande efetividade e a gente conseguir avançar, né, com o fortalecimento, né, da transição de cuidados, seja no setor público ou setor privado. Bom, vou deixar agora, né, a doutora Marina falar um pouquinho, né, sobre como que, né, os desfechos dentro das clínicas e hospitais de transição, né, eles são construídos, né, como que esse processo ele é feito, né, com a finalidade da gente conseguir fazer uma entrega positiva para quem é a fonte pagadora e para o próprio paciente, né, e como que uma fala aqui interessante, né, o papel, o doutor Frederico falando, né, do papel do médico, né, eu acho que a doutora Marina também como médico, o doutor Leonardo também como médico, vão poder falar muito sobre esse papel, né, do médico, mas também trazendo, né, eu creio que nas apresentações vão ser evidenciados o papel da equipe, né, que faz parte, né, de todo esse processo para que a gente consiga alcançar os desfechos favoráveis. Então, queria passar a palavra para a doutora Marina, né, já foi apresentada, fica à vontade. Boa palestra. Agora sim. Boa tarde a todos. Como o Flávio já me apresentou, né, eu sou médica do Hospital Paulo de Tarso, né, meu nome é Marina, e é uma honra muito grande estar aqui, porque eu consigo agora demonstrar para vocês aquilo que a gente faz enquanto equipe. Né, e isso tem um peso muito importante. É muito mais do que só números. Os números vão vir somente para agregar, mas aquilo que a gente faz tem um peso muito importante para a sociedade. Antes de falar sobre os desfechos clínicos em si,
Eu tenho um professor de faculdade que ele fala assim: a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Então, a gente só fala de desfecho clínico quando a gente entende um contexto que isso está inserido, né? Quando a gente entende qual que é o perfil do paciente que passa pela clínica de transição. Então, eu queria falar um pouquinho, primeiro, sobre o cenário, né? Nós atendemos pacientes que têm algum grau de incapacidade, e a incapacidade nada mais é do que a dificuldade de fazer uma atividade básica. Para nós, às vezes, é difícil imaginar o que seja isso, porque a maior parte que está aqui consegue fazer tudo sozinho. Mas, quando a gente passa por um evento estressor, seja ele uma doença ou seja a evolução de um quadro crônico, a gente vê como que isso impacta no nosso dia a dia. Então, esses pacientes passam por uma situação muito diversa. E esse grau de incapacidade ele vai aumentando, né? Ele é comum com o avançar da idade. Então, como geriatra, a gente vê muito isso na nossa prática clínica. E isso traz, de certa forma, um desespero tanto para o paciente quanto para a família, né? Ali está um pouquinho difícil de ver. Eu vou só arredar para cá. O slide ficou muito claro. Vou arredar para cá só para ficar mais fácil. Além do impacto pessoal que isso gera, né, a gente tem um impacto também quando a gente fala de saúde, como foi apresentado aqui. Quanto maior o grau de incapacidade desse paciente, mais ele vai exigir da rede que o acompanha. Então, tanto dos profissionais que o acompanham, tanto também quanto do convênio ou do SUS, porque eu vou ter que deslocar uma equipe especializada para fazer o atendimento desse paciente. E a gente tem uma condição que é clara na literatura, que quanto mais condições crônicas eu tenho, então, quanto mais doenças eu tenho, maior o grau de incapacidade. Ou seja, querendo ou não, os pacientes geriátricos vão ser os pacientes que vão ser mais acometidos. Então, o que acontece? O paciente sofre um evento, né, estressor, uma doença pontual ou a descompensação de uma doença que ele já tinha. Ele vai para um hospital de alta complexidade, ele faz uma intervenção nessa fase aguda da doença e que o gera, né, uma estabilização desse paciente. Só que esse quadro ele vai gerar muito impacto para o paciente. A gente tem, no final dessa cadeia, geralmente um paciente com uma mobilidade reduzida, algum grau de incapacidade, um paciente que tem uma polifarmácia, ele está cheio de medicações que antes ele não usava e agora ele usa. E eu tenho pacientes que muitas vezes têm alguma lesão por pressão e com o uso de dispositivos. Ou seja, ele sai dessa condição muito diferente do que ele entrou. E, tanto para ele quanto para a família, é um cenário muito diferente, muito assustador. Daí eu falo um pouco do que é a missão, principalmente do hospital onde eu trabalho, que é o Hospital Paulo de Tarso. Nós temos como missão fornecer uma assistência transdisciplinar voltada para a reabilitação, cuidados crônicos e cuidados paliativos para esse paciente. Além disso, a gente também promove educação em saúde, capacitação das famílias, né, e dos cuidadores para continuar esse cuidado. Às vezes, os pacientes não conseguem passar 100% pela reabilitação porque tem alguma condição de saúde que inviabiliza isso. Então, agora a família tem uma condição completamente diferente do que tinha antes, então eles precisam ser educados com relação a isso e promover também uma deshospitalização segura. E quais são as linhas de cuidado que a gente trabalha dentro do hospital? A gente tem a linha de cuidado de reabilitação, que é o nosso carro-chefe, que vai promover a assistência voltada para a reabilitação do paciente. Então, a reabilitação funcional, né? Fazer com que aquele paciente volte o degrau anterior antes da internação dele. Retirada de dispositivo e também a promoção de saúde. Com relação aos cuidados crônicos, são aqueles pacientes que já têm algum grau, alguma sequela de doença, que é inviável a gente fazer essa reabilitação. Seja porque ele tem, por exemplo, algum quadro demencial prévio, né? Seja alguma condição clínica, que eu não vou conseguir trazer esse paciente para o outro patamar que ele estava. Então, a gente vai fazer a educação da família com relação a essa nova condição em que o paciente se encontra, vai promover atividades que façam com que essa família se integre mais no cuidado e, querendo ou não, a tentativa do desmame do dispositivo é sempre feita, tá? E os pacientes em cuidados paliativos, que são aqueles pacientes em que a gente vai acolher a família, entendendo qual é o grau, a gravidade dessa doença, promover cuidado, conforto, né, fazer a reconciliação medicamentosa desse paciente,
e, de certa forma, gerar mais amparo para essas famílias. Então, eu vou trazer alguns gráficos aqui. Esses gráficos foram coletados, os dados foram coletados em 2021. Tá? No primeiro gráfico que a gente está ali é o perfil dos pacientes com relação à idade. Então, a gente pode ver que a maior parte dos pacientes tinham entre 51 e 70 anos. Com relação à condição em que eles foram recebidos, a maior parte deles, com relação motora, né, estavam deambulando, precisavam... 23% estavam na cadeira de rodas e a maior parte estava restrita ao leito, né? 66%. Com relação ao estado nutricional, a gente vê que 64% estavam desnutridos na época em que foram admitidos no hospital. E com relação à linha de cuidados, a gente teve 47% na linha de reabilitação e a outra parte predominante foi a parte da linha crônica, né? 45%. Com relação a alteração motora mais frequente, 44% desses pacientes tinham algum grau de hemiparesia, que é a perda de força em alguma região do corpo. Com relação aos diagnósticos da fono mais prevalentes, a gente teve 40% de pacientes com disfagia, que é a dificuldade na deglutição. Com relação aos dispositivos de admissão, 30% eram pacientes que tinham sonda nasentérica, e 22% tinha uso de oxigênio suplementar. Com relação à alimentação na admissão, também 42% tinha a necessidade da via oral com algum auxílio, né? Comprovando o que o gráfico anterior está mostrando. Com relação às doenças mais prevalentes em 2021, a gente teve doenças cerebrovasculares, pacientes com algum traumatismo raquimedular, as paraplegias ou tetraplegias e pacientes pós-quadros infecciosos prolongados. Agora sim, falando um pouquinho dos desfechos que a gente teve no ano de 2021, com relação a ganho de função motora, que foi avaliado pela escala de Bartel, a gente teve a maior parte dos pacientes com mobilidade no leito, o que já ajuda muito na transição de cuidados para a família, uma vez que o próprio paciente consegue auxiliar nisso. 231 teve um controle total de tronco e 155 pacientes tiveram a marcha livre. Com relação a domínio cognitivo, que é algo também muito impactante para a família, a gente fez a avaliação dos seguintes domínios cognitivos: orientação, memória, cálculo, linguagem, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. É um teste que a gente faz que chama Mini-Mental. Nos pacientes que foram internados, a gente teve um aumento de 81% da capacidade cognitiva. E isso, principalmente por conta da estimulação. Esse gráfico vai mostrar os ganhos que os pacientes tiveram. O que está na frente é da parte da admissão e a parte de trás dos ganhos que eles tiveram. Então, a gente vê que todos os pacientes tiveram ganhos expressivos durante esse período de internação, em todas as AVDs. Banho, continência urinária, continência fecal, subir escada, deambular, se vestir. E o que isso traduz dentro da saúde? Eu levo o paciente para o ambiente domiciliar muito mais redondo para a família ou para o cuidado continuado. Eu tiro esse paciente de uma escala de fragilidade que vai fazer com que ele reinterne com mais frequência. Então, eu dou para esse paciente uma condição de saúde muito melhor. Fora que, quando a gente fala em saúde, né, e como eu comentei no início, nós estamos falando de vidas, né? Então, trazer para um paciente algum grau de autonomia é o que faz sentido, né? É o que nós estamos fazendo. Com relação aos ganhos nutricionais, a melhora do estado nutricional foi comprovada em 90% dos pacientes. A escala que foi utilizada foram as escalas Nossa, Deus! A língua enrolou toda. Exatamente. As meninas da nutrição fazem as medidas tanto durante a admissão quanto na alta do paciente. Eles verificaram ganhos de medida em toda a evolução dos pacientes.
Com relação ao desmame de oxigênio suplementar e traqueostomia, eu queria fazer um adendo muito importante. Quando a gente trabalha no hospital de reabilitação, a gente vê que a família tem 2 medos, a tráqueo e a sonda. É aquilo que os pacientes têm mais, a família tem mais dificuldade de lidar. Além da dificuldade, né, desse processo de limpeza e administração da dieta e das medicações, a gente vê também que aumento do risco de infecção é gigantesco quando o dispositivo ainda está ali. Então, quando a gente fala da retirada de oxigênio, a gente conseguiu fazer desmame de oxigênio suplementar via catéter nasal em 91% dos nossos pacientes e a retirada da traqueostomia de forma efetiva em 78% dos pacientes. Então, é um número muito expressivo. Com relação a valor, eu queria trazer para vocês um vídeo que vai mostrar um pouquinho do que os pacientes que passam pela clínica de reabilitação eles têm a dizer sobre esse processo, que eu acho que é muito melhor do que eu, enquanto médica, falar também. Aí eu vou deixar com vocês e eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Enquanto o pessoal consegue ali colocar o áudio para nós, queria parabenizar a Marina pela apresentação, mas também pelo trabalho, né, realizado hoje, né, na Clínica de Transição Paulo de Tarso. Eu acompanho de perto, né, desde a sua entrada. A doutora Marina foi uma grata surpresa, né, que apareceu. Eu lembro até hoje do primeiro contato, né, que a gente fez e, enfim, muito importante, né, essa visão que a gente, né, hoje observa muito pela formação, né, do geriatra, essa visão generalista, né, e essa visão integrativa de você conseguir trazer a equipe para um desfecho favorável, para um desempenho assistencial melhor, né, alcançado, né, e isso é perceptível também quando a gente vai escutar daqui a pouquinho, né, a fala dos pacientes, é muito perceptível também pela percepção dos próprios pacientes, tá? Isso que foi falado na mesa anterior, de que você educa o acadêmico para que ele veja a importância disso, foi o que aconteceu. Quem chegou aqui? Eu sou geriatra formada pelo Odilon Berens. A gente tem um estágio dentro do Hospital Paulo de Tarso, e foi assim que eu comecei lá. Então, a importância de você mostrar para o estudante, né, que aquilo faz parte da rede e que aquilo é tão importante quanto as outras matérias que ele vem estudando, né? Quando você chega aqui no Paulo de Tarso, você já cria uma expectativa muito boa, né? Para quem chegou aqui sem andar, sem movimentar o braço, né? Sem fazer o mínimo disso. Eu vi que no prazo de 10 dias consegui colher bastante resultado. Eu só tenho assim a agradecer mesmo, tanto a equipe como o equipamento que aqui é composto, né? Achei bem completo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sentindo muitas dores e com a perna inchada, assim, muito dolorida. E depois que eu comecei o tratamento aqui, eu falei, eu estou vendo anjos do Senhor que está cuidando de mim, porque melhorei demais. Eu agradeço a Deus que tem esse lugar aqui, que pode dar uma assistência tão boa para a gente, porque se não fosse isso, eu não estava recuperando. Paulo de Tarso, ele me fez reviver de novo. Eu entrei numa máquina, não conhecia meu braço nem minha perna. Glória a Deus, hoje eu já vou embora para casa caminhando. A única coisa que eu tenho que falar com os outros é que, se tiver algum problema, procura o Paulo de Tarso. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido. Depois que eu desci para o ginásio, eu já me encontro caminhando com muleta, eu já me encontro feliz, estou muito feliz, eu acho que isso tem que ser dito, tem que ser pontuado, porque eu reencontrei a esperança, a felicidade de viver. Estou muito, muito agradecida. Eu fui bem atendida aqui, porque eu vim aqui sem movimento. Em menos de um mês, já estou bem melhorada, né? Gente, mais uma vez, isso é resultado, né, do trabalho, né, de
trabalho integrado, né, do corpo clínico, com toda a equipe interdisciplinar, a parte dela aqui presente, né, representada aqui por liderança, estou vendo ali, tá ali Kessia, Miguel, tá toda a equipe ali atrás e é trabalho de vocês, né, gente? É muito gratificante para nós, que somos profissionais da área de saúde, recebemos esse feedback de quem mais importa em todo esse processo, que é o paciente, né? E complementando até uma fala da Edinar, né, tá aqui na minha frente, sobre essa questão de relacionamento, um projeto que a gente está começando, né? Eu sei que aqui tem muitos prestadores também, que são fontes encaminhadoras de pacientes para o Paulo de Tarso, né? E operadoras também, né? Que encaminham pacientes. A gente está começando a fazer um trabalho desse feedback clínico, né? Muitas vezes é interessante, né? Muitos médicos aqui, saber, né, um paciente que saiu de um hospital geral, como que ele foi, né, conduzido o seu processo terapêutico, né, na clínica de transição, né, e a gente conseguir devolver esse resultado, né, nem sempre, tá, gente? A gente trabalha, né, com um percentual de desfecho muito favorável, né, dentro do que a gente analisa, a gente vem melhorando bastante, né? A gente sabe que na saúde nem sempre é como a gente deseja, então nem sempre a gente vai ter os melhores desfechos, mas esses desfechos aí é o que nos motivam, né? Eu acho que vale compartilhar um pouquinho desses desfechos, que eles são percebidos, né, o que gera um valor efetivamente nessa cadeia de saúde, e a gente devolver também para aquelas pessoas que encaminham, muitas vezes, né, tô vendo a equipe, às vezes está lá, o paciente está na unidade de terapia intensiva, né, internou naquela fase aguda, né, então ele saiu com muita sequela, saiu às vezes com dispositivos, e quando ele sai, né, ou às vezes ele vai para atenção domiciliar, né, e também ele consegue efetivar esse processo. Eu acho interessante a gente ter uma devolutiva até para que a gente gere também esse valor, né, e a gente consiga fortalecer todo esse processo de linha de cuidado e integração de serviço. Então, é muito, muito gratificante ver isso. Tá? Passando a palavra agora, tá, para o Dr. Leonardo, que vai contar um pouquinho, né, dos desfechos, né, já numa outra frente. A gente discutiu aqui, talvez na primeira mesa, algumas questões sobre integração e eu acho que até é um ponto também a gente revisitar, né, agora numa ótica de desfecho, né, o que essa integração de serviço ela pode gerar. E a atenção domiciliar, ela transita muito bem esse paciente, né? A gente sabe que o paciente, muitas vezes, ele tem uma condição diretamente da fase aguda, ele ir para uma clínica de transição, mas ele pode também ir para o serviço ambulatorial diretamente e pode ir para um serviço de atenção domiciliar. Ou, muitas vezes, esse serviço, fazendo uma integração, uma linha de cuidado, né, integrada, muitas vezes a gente sabe que o tempo de permanência, até dentro da clínica, ele pode ser otimizado, né, quando a gente tem serviços integrados como serviço de atenção domiciliar. Então, essa integração de serviço, ela faz toda a diferença, né? E eu queria, né, que o Dr. Leonardo contasse um pouquinho dessa experiência, né, dos desfechos na atenção domiciliar para a gente. Por favor, fique à vontade, Dr. Leonardo. Obrigado, Flávio. Bom, eu queria começar agradecendo o convite para poder falar aqui um pouquinho para vocês de fragilidade, de desfecho clínico da atenção domiciliar. Né? Fiquei muito feliz com a palestra da doutora Marina, porque ficou interessante que a gente seguiu um pouquinho de linhas diferentes aqui de raciocínio e não vai ficar repetitivo. Né? A primeira coisa é quando a gente vem palestrar sobre atenção domiciliar no Paulo de Tarso, muita gente perguntou, mas vocês vão lá, são concorrentes? Como assim? Né? E é completamente o contrário. Né? A atenção domiciliar, e foi daí que veio, né, o início dessa parceria, a atenção domiciliar ela é complementar, né, ao hospital, ela é complementar à clínica de transição, ao hospital de transição, e ela faz parte de todo o cuidado extra-hospitalar, ela está ali dentro do cuidado extra-hospitalar do doente. Né? E aí, por isso, a gente vai falar um pouquinho aqui também do cenário em saúde no Brasil e do potencial que a gente tem de estar mudando um pouquinho do modelo hospitalocêntrico e está podendo, dentro, principalmente através do idoso frágil, está podendo avaliar as linhas de cuidado e integralizar esse cuidado com o que a gente tem além do hospital, né, que são o ambulatório, as clínicas de transição e a atenção domiciliar, dentre outros. Né. Então, bom, era para falar de fragilidade, né, gente? Fragilidade é complexo de falar, não tem definição, na verdade. Né. Então, a fragilidade ela é uma síndrome geriátrica de múltiplas causas, caracterizada por perda de força e resistência e diminuição da função fisiológica, as quais aumentam a vulnerabilidade individual para desenvolver dependência ou morte. Essa foi a definição mais concisa que eu encontrei de fragilidade, né? Porque são diversas definições, diversos índices que se usam para avaliar,
né? Mas o mais importante é exatamente entender isso, né? É entender que o idoso frágil é aquele idoso que vai evoluir com incapacidade, perda da mobilidade, principalmente diante de um evento estressor, né? E aí a gente já começa a falar de gestão de cuidado integrado, de coordenação do cuidado, quando a gente começa a entender que esse idoso que está sujeito a perder sua autonomia, sua independência, está sujeito ao declínio funcional. Se ele tratado lá na frente, numa rede integrada, num ambulatório, e em tudo, a gente consegue evitar ou mitigar danos maiores a esse idoso, para que ele possa chegar no hospital no momento certo, para que ele possa estar no hospital de transição no momento certo e transitar aí entre as esferas de cuidados. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Né? Eu gosto muito aí a gente sai do conciso para o mais abrangente, né? Eu gosto muito desse conceito sobre fragilidade. Semelhante a uma espiral descendente de perda fisiológica, em que seu nadir representa a morte, a síndrome da fragilidade pode ter sua analogia assim caracterizada. Toda vez que o indivíduo frágil está diante de um evento estressante, baixa ingesta alimentar, infecções, quedas, entre outros, ele descende nessa espiral. Uma vez que sua capacidade hemodinâmica seja perdida, ele não consegue se soerguer ao patamar anterior e, com isso, caminha gradativamente em direção a inúmeros desfechos indesejáveis, culminando com o óbito. Então, é isso, né? O idoso frágil, se você não intervém na hora certa, se você não faz prevenção e promoção à saúde, você faz com que ele cada vez mais, por mais que ele vá para um hospital, que ele faça aquele tratamento daquela condição aguda, que você cada vez mais tenha dificuldade em reabilitá-lo e você vai transformando a doença crônica dele, a cronicidade, a multiplicidade de doenças e de fatores que levam ele à fragilidade, em condições mais complexas ainda. Então, você vai tornando mais complexo o cuidado dele à medida que você não intervém na hora correta. Fragilidade multidimensional, esse conceito é o conceito do Dr. Edgar, aqui da UFMG. Né? Eu acho que ele fala muito de fragilidade, a gente usa muito o IVCF, então é muito importante que a gente possa estar acompanhando isso. É a redução da reserva homeostática e da capacidade de adaptação às agressões biopsicossociais e, consequentemente, maior vulnerabilidade ao declínio funcional, institucionalização e óbito. E aí a gente fala de fragilidade multidimensional, ela é a mistura da fragilidade clínico-funcional com fragilidade sociofamiliar. Não adianta a gente falar aqui das questões clínicas do doente e não falar de iatrogenia e insuficiência familiar, que impactam diretamente no resultado. Em qualquer desfecho clínico que a gente for estar colocando aqui, a gente tem todos os fatores clínicos, né? E aí a gente fala das síndromes geriátricas, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esficteriana e incapacidade comunicativa, né? E que fazem parte do clínico funcional. Mas a gente não pode deixar de falar da fragilidade sociofamiliar, por mais que aqui a gente esteja falando principalmente com saúde suplementar, a iatrogenia, que é dependente do profissional, e a insuficiência familiar, que é algo que cada vez está mais latente aqui no Brasil, né? E a gente sabe que com a inversão da pirâmide, tudo isso vai falar cada vez mais a favor de insuficiência familiar, e a gente tem que saber diferenciar muito o que é insuficiência familiar do que é negligência, né? Muita gente trata a insuficiência familiar como negligência, e não é. Né? Nem sempre a gente vai ter uma família que possa dar o suporte adequado para o doente, e nem por isso aquela família é negligente. Né? Os rearranjos familiares de hoje em dia, e a gente vive isso muito na atenção domiciliar, eles trazem diversos fatores que podem incapacitar a família de estar prestando aquele cuidado que ela gostaria de estar prestando no doente. E tudo isso combinado leva à síndrome da fragilidade mais exacerbada ainda. Né? Então, assim, diferente de uma via fisiopatológica, da via fisiopatológica de uma doença comum, as síndromes geriátricas elas possuem um modelo concêntrico e sinérgico na sua gênese. Que é isso, assim, uma vai ajudando a outra a que elas vão se amplificando e as consequências delas sejam cada vez mais catastróficas. Né? E a síndrome da fragilidade é a condição que perpassa todas elas. Então, exatamente quando intervenções ajustadas não são propostas, você vai tendo esse aumento da vulnerabilidade do doente, que ele vai passando de um doente que tem um envelhecimento fisiológico normal, senescência, para um envelhecimento patológico. Né? Então, nós temos o doente com declínio funcional eminente e aquele doente que já tem um declínio funcional estabelecido. Se você perde esse timing, você acaba perdendo muita oportunidade aí dentro.
né? Então, é isso. Pô, a fragilidade, como eu falei, ela tem diversas definições e diversas escalas, né? Então, aí o IVCF-20, que é o que tá na foto, que é o índice estabelecido aqui pelo nosso professor Edgar e a equipe dele, que a gente usa muito aqui em Minas Gerais, mas que, né, é utilizado em vários locais. E a gente tem essas diversas escalas aí que também podem ser utilizadas, né? Frail Scale, Edmonton Frail Scale, Keohane Checklist, e por aí vai. A escala de fragilidade do Cardiovascular Health Study, fenótipo da fragilidade, são diversas escalas que são utilizadas, e a gente fala um pouquinho dessas escalas porque o idoso frágil ele pede uma individualização do cuidado, né? Então, a gente tem que saber em que ponto de vulnerabilidade ele está para que a gente possa, de fato, cuidá-lo dele. Cenário em saúde. Então, assim, para poder falar de desfecho, a gente vai falar um pouquinho de cenário em saúde no Brasil. Aqui a gente traz um pouquinho de cenário na saúde suplementar, principalmente porque a nossa atenção domiciliar ela é muito voltada para a saúde suplementar. O SUS tem um serviço próprio, né? Então, a gente tem aí inúmeras consultas médicas, atendimentos ambulatoriais, exames complementares e terapias, e 9 milhões de internações hospitalares, né, em 2014. Temos um dado interessante que é menos de 10% das pessoas de 65 anos ou mais estão livres de algum agravo crônico à saúde, e mais de 10% referem pelo menos 5 doenças crônicas concomitantes, né? Então, nós temos mais de 10% dos idosos com doenças crônicas concomitantes. Uma pesquisa da Unidas, né, que é da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, publicada em maio de 2017, mostrou que a taxa de internação média para pessoas com 59 anos ou mais é de 24%, enquanto jovens é de 7,4%. Tudo isso impacta no custo das operadoras de autogestão, principalmente, que são operadoras que têm uma população mais envelhecida e que têm uma tendência a ter uma população mais envelhecida. Até por serem operadoras sem fins lucrativos, aonde a gente vai ter essa pirâmide crescendo cada vez mais, né? Então, o custo médio da internação em 2017 era de R$19.100 de um paciente acima de 59 anos, né? Nos dados já divulgados desse ano, tivemos seminário Unidas, do Congresso da Unidas semana passada, o custo médio global de internação é de 20.500. Então, se a gente tinha 19 mil versus 7 mil, se a gente pegar que o custo médio global é de 20 mil, a gente imagina aí que a gente está tratando de um custo no paciente idoso maior do que isso ainda a cada internação hospitalar dele, a cada evento que poderia ser evitado se a gente estivesse, talvez, com cuidado integrado, né? Então, mais custo aí de doenças crônicas não tratáveis, mas chamar a atenção para aquele dado. Estima-se que 42% de todas as idas ao atendimento de emergência dos hospitais são para tratar condições não emergenciais, né? E aí, quando a gente consegue olhar para esse idoso de uma maneira mais global, consegue estar coordenando o cuidado dele, a gente consegue entender que a gente poderia estar evitando 42% de visitas ao atendimento de emergência e, com isso, muitas das internações hospitalares, né? Então, e o entendimento também do mutualismo, né, que é a condição dos planos de saúde, né? A gente precisa de falar do idoso, a gente precisa de falar do custo do idoso, porque a gente tem o jovem entrando no plano de saúde, e ele entra no plano de saúde exatamente visando que ele possa ter, quando idoso, essa atenção, né, esses cuidados que ele vai ter. Então, se a gente perde isso, se a gente não conversa disso, a gente perde a entrada do jovem, e aí a gente perde a fonte de renda, né? E, então, a gente precisa estar sempre abordando o idoso, por mais que às vezes ele seja um olhar, o idoso frágil, a gente olhe para ele como um custo, ele é aquilo que quem está entrando e quem é a fonte de renda da operadora de saúde espera ser cuidado daquela maneira. Falar um pouquinho de modalidade de atenção domiciliar, né? Nem todo mundo aqui mexe com isso, né? A gente trabalha com diversas modalidades, né? Então, a gente tem o atendimento domiciliar, que foi destrinchado em intervenção específica, que é o antibiótico quando é deshospitalizado, um curativo, né, um TLP, entre outras infusões, entre gerenciamento de crônicos e o atendimento domiciliar pontual para reabilitação. Acaba sendo uma especialidade que fica mais bem definida com uma reabilitação aguda com o hospital de transição, né? Mas essa parceria acontece no momento que essa reabilitação ela passa a ser crônica, ela encaixa mais na atenção domiciliar, né? Temos os cuidados paliativos, que eles encaixam, na verdade, em todas as modalidades da atenção domiciliar. Você vai fazer ações paliativas com intervenções específicas, você vai ter o
paciente paliativo que ainda não necessita de internação domiciliar, transitando em todas as modalidades aí da atenção domiciliar, para talvez uma internação domiciliar no fim de vida, para que a gente possa estar conduzindo ele a uma ortotanásia domiciliar, que é muitas vezes o objetivo do paciente. E é muito importante essa integralização da rede, né? Então, a gente precisa de estar integrado, fazendo a gestão desse paciente, para saber o momento certo que ele vai para o hospital, para saber o momento certo que ele vai para outras etapas da rede credenciada, para que a gente possa estar cuidando dele da melhor maneira e da maneira mais custo-efetiva. Eu trouxe também aqui como uma modalidade de atenção domiciliar o AMD. A gente chama lá na residência de AMD, é publicamente conhecido como APH, mas a gente faz questão de tratar como atendimento médico domiciliar, porque o nosso objetivo é um pouquinho diferente, né, do pré-hospitalar. A gente não quer ir até a casa do paciente e simplesmente levá-lo para o hospital. Então, a gente tem isso como premissa lá dentro, né? O paciente ele vai para o hospital quando necessário. Vão ter vezes que vai ser necessário? Sim. Mas, de uma maneira geral, até 90% dos casos, e essa é a nossa taxa de sucesso lá, a gente consegue resolver em domicílio e manter o paciente em domicílio. Então, a gente prefere chamar de atendimento médico domiciliar lá no São na Residência do que de APH, que é a terminologia que costuma ser utilizada. Modelos de saúde e desfecho clínico. Então, o que a gente tem falado é disso, né? O paciente ele tem a porta de entrada do sistema de saúde, a emergência do hospital. Ele é tratado no hospital na condição aguda e, se não está tudo muito bem entrelaçado, se a gente não tem uma continuidade do cuidado combinada, a gente tem um paciente que vai sair dali e vai voltar para diversos especialistas. Esses diversos especialistas vão pedir diversos exames para ele e ele vai voltar a ficar perdido ali, sem um encaixe, sem um lugar dentro do sistema de saúde, e a gente perde a coordenação do cuidado dele, a gente perde a gestão do cuidado dele. E esse paciente fica perdido ali dentro do sistema de saúde, fazendo exames muitas vezes desnecessários, fazendo consultas muitas vezes desnecessárias. Sem o vínculo adequado, ele acaba voltando para a emergência do hospital, muitas vezes por causas evitáveis, causas sensíveis à atenção primária, né? Então, como diz aqui, o pessoal do hospital não fique bravo, o hospital tem sua utilidade, é muito importante, mas o hospital não é um ambiente seguro para uma pessoa envelhecida. O risco de infecção e perda da capacidade funcional é alto, do mesmo modo que as reminiscências durante o período de internação podem levar a transtorno de estímulos ou colaborar para quadros depressivos. Então, a gente tem que mudar um pouquinho mesmo dessa cultura. A gente vem mudando essa cultura hospitalocêntrica, mas a gente tem que caminhar talvez de maneira mais efetiva, né? Sair um pouquinho mais do falar de mudar, dessa medicina baseada em valor que a gente tem falado tanto, e poder tratar melhor disso. Então, o modelo contemporâneo de saúde do idoso precisa reunir um fluxo de ações de educação, promoção da saúde, prevenção de doenças evitáveis, postergação de moléstias, cuidado precoce e reabilitação de agravos. Ou seja, uma linha de cuidado ao idoso que pretenda apresentar eficácia e eficiência deve pressupor uma rede articulada, referenciada e com sistemas de informação desenhado em sintonia com essa lógica. Então, isso foi tirado do Guia do Idoso da ANS, tá, gente? Todos esses dois trechos aí. Em 2013, a partir de uma revisão crítica da literatura nacional e internacional sobre modelos de atenção à saúde para a população idosa, que tem avaliado a efetividade das essenciais, observou-se que a atenção deve ser organizada de maneira integrada e os cuidados precisam ser coordenados ao longo do percurso assistencial em uma lógica de rede, desde a entrada no sistema até os cuidados ao fim de vida. Então, a gente tem ali o paciente no centro do cuidado e um médico ou um enfermeiro sempre acompanhando o cuidado desse paciente em todas as esferas que eles estejam. Esse seria o ideal, o modelo ideal para o idoso frágil, né? Que a gente tem que trabalhar para participar. Aqui alguns dados a mais, né? 90% dos atendimentos médicos direcionados a especialistas poderiam ser resolvidos por generalistas. 70%, que agora, né, são de fontes diferentes, 70% das internações hospitalares são de causas evitáveis, né? Mais de 50% dos exames realizados em rede são considerados, de certa maneira, fúteis, não seguindo linhas de protocolos nem indicação clínica para definição de condutas, e muitos exames já definidos por protocolos de rastreio deixam de ser realizados no tempo certo. Então, aqui a gente tem um paradigma, né? A gente tem gente fazendo exame que não precisa e gente deixando de fazer exame que precisa. Isso exatamente, talvez, por essa fragmentação do cuidado, né? E a maioria das vezes, as OPS poderiam ser evitadas com o manejo da doença crônica do doente no tempo certo.
Aí a gente vai falando de continuidade do cuidado, que é exatamente você tratar de promoção e prevenção antes das doenças crônicas, tratar as doenças crônicas e acompanhá-las das maneiras corretas, antes que a gente tenha um paciente frágil e antes que a gente evolua até para cuidados paliativos, mas no devido tempo também acompanhar esse doente em cuidados paliativos, para que você possa estar fazendo todas as intervenções da maneira correta. Então, esse slide é o slide mais importante aí para mim de toda a apresentação, que é as reformas no setor de saúde realizadas no mundo inteiro nas últimas décadas são estratégias de deshospitalização, ou seja, estratégias de construção substitutivas para a produção de saúde, o que não significa enfraquecer ou relativizar o papel e a função do hospital na rede de cuidados, senão redefinir sua posição na rede, garantindo que seus recursos estratégicos escassos e de maior custo sejam utilizados de forma mais adequada e otimizada. Eu acho que é isso que todo mundo que está aqui busca, né? É quem está no ambulatório, quem é prestador de saúde de atenção domiciliar, quem é prestador de saúde na transição de cuidados, todo mundo aqui busca, no fim das contas, que o hospital seja utilizado de forma mais adequada e otimizada, e os nossos colegas de operador, eu acho que também é o que eles querem, né? Que a gente possa estar fazendo isso. Isso precisa nos pede referência e contra-referência dentro de uma coordenação de cuidados, exames, atendimento especialista, internações hospitalares, infusões, a partir de indicação de uma equipe que acompanhe o doente a longo prazo. Então, isso pede vínculo também, né? Desfecho clínico, e isso nos gera capacidade de medir e valorar o desfecho clínico com geração de valor de saúde para o usuário, para a rede prestadora e distribuição de custos de maneira equitativa, né? Então, desfechos clínicos na AD, na verdade, a gente vai falar um pouquinho rápido deles aqui, porque eu queria fazer essa salada toda para a gente falar de gestão na saúde, para a gente poder chegar no final nos desfechos clínicos com o que realmente importa, né? Então, quando a gente fala aqui de geração de valor de saúde para o usuário, para a rede prestadora, distribuição de custos de maneira equitativa, a gente está falando do Triple Aim, né, que surgiu lá nos Estados Unidos, que é um tripézinho de coisas que podem andar juntas e que caminham para que a gente possa ter a saúde de qualidade para o usuário, uma experiência para o usuário boa, uma saúde populacional adequada, com um custo per capita diminuído para o usuário final aí do plano de saúde, né? Nos nossos desfechos clínicos principais, eles são divididos por modalidade, mas eles coexistem entre as mesmas. Então, para destrinchar eles aqui seria longo, por isso que eu falei no início aqui da palestra que foi legal que a doutora Mariana tratou dos desfechos clínicos no Paulo de Tarso ali de maneira mais destrinchada, que a minha palestra ia acabar e não ia ficar repetitiva, né? Mas a gente tem como principais desfechos o desmame por especialidade ou o desmame total com alta para a rede credenciada, né? Pacientes que entram para reabilitação. Então, os pacientes que entram para reabilitação, o objetivo é que a gente consiga encaminhá-los para a rede credenciada, e aí já entra um dos gaps que a gente tem, não com todas as operadoras, mas com muitas, que é a informação que a gente pode passar para esse paciente de onde é a rede credenciada dele, qual é a rede credenciada dele. Então, muitas vezes a gente tem um paciente com alta da atenção domiciliar e que ele não sabe para onde ele vai, né? E isso prende ele na atenção domiciliar de volta, né? Faz com que ele não queira sair da atenção domiciliar, faz com que ele abra o manip, faz com que ele se perca nessa, se ele for um paciente que não tem vínculo, e que ele volte para uma emergência de um hospital por uma causa evitável, né? Então, é por isso que a gente tem que falar bastante aí da integração do cuidado e da integração de rede. Taxa de rehospitalização para a gente acaba sendo o indicador mais importante, né? Quando a gente tem paciente que está rehospitalizando por causa evitável, a gente tem que tratar essa causa evitável, porque esse paciente não deveria estar rehospitalizando de maneira nenhuma, né? Então, esse é o indicador mais importante para a gente. Graças a Deus, a nossa taxa de rehospitalização aí tem ficado entre 1% e 1,5% nos últimos meses, né? Em intercorrências com chamados para o AMD, que é o conhecido APH, a gente trata bastante essas intercorrências para que a gente possa estar enxergando o que está fazendo o paciente, às vezes, estar com alguma instabilidade, com alguma coisa que poderia estar levando ele para o hospital, mas que a gente conseguiu tratar com o nosso serviço de AMD, mas que poderia, às vezes, estar sendo prevenível antes disso, né? E a taxa de óbito domiciliar, que é muito importante para a gente, principalmente para a linha de cuidados paliativos, né? O pessoal, às vezes, pergunta: vocês tratam um paciente em casa e querem que ele morra em casa?
sim, se for por se for dentro da nossa linha de cuidado, se for seguindo as causas que ele tiver para ter o óbito domiciliar, a ortotanásia domiciliar, é uma taxa muito importante para a gente, né? É que o paciente não precise de reinternar para morrer, né? É isso, gente. Agradeço aí. Obrigado. A gente está com o tempo um pouquinho estourado aí, né? A gente estava com o horário previsto para a gente iniciar o coffee break, né? Às 15h40. Mas tem duas perguntas aqui que vou direcionar aqui. Uma para a doutora Marina e a outra eu vou deixar aberta aqui na mesa. Eu queria até complementar também um pouco dessa resposta, né? A primeira pergunta não tem identificação, né, de quem fez a pergunta, mas, doutora Marina, a pessoa pergunta, né, pede que você especifique mais sobre a linha de cuidados crônicos, né? Muitas vezes esse perfil de paciente necessita de cuidado a longo prazo, né? Em qual que seria o perfil para o cuidado na clínica de transição? Então, o paciente que ele se enquadra nessa linha crônica é um paciente que tem alguma doença que seja irreversível, né? E a gente vai preparar a família para a adaptação desse quadro agora. A gente consegue fazer desmame de dispositivo nessa linha também e faz o tratamento de afecções que possam fazer com que esse paciente tenha alguma piora clínica. Então, tratamento de lesão, né, antibiótico terapia, é voltada para adaptação especificamente. Ótimo. Chegou mais uma pergunta aqui do Dr. Estevão. Essa pergunta eu ia fazer também. Ia complementar. Mas, enfim, vou primeiro na ordem aqui, uma outra pergunta. Qual a diferença do perfil de elegibilidade para unidade de transição de cuidados e serviço de atenção domiciliar? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa talvez é a pergunta mais complexa, né? Nós estávamos também na hospitalar, né, em São Paulo. E também dentro de um evento, essa mesma pergunta foi, né, feita mais de uma vez, né? E realmente é uma pergunta que é de muita complexidade, porque são inúmeros fatores que influenciam, né, a definição. O paciente ele vai para casa, ele, né, para ser acompanhado às vezes por um serviço de atenção domiciliar, e eu incluo ainda o serviço ambulatorial. Essa definição ela não é só clínica, ela não é só do ponto de vista funcional, ela tem uma questão social também. Mas eu vou complementar, vou deixar aqui, né, a doutora Marina, o doutor Leonardo, ficar à vontade para falar. A gente discutiu isso também, né, na nossa última visita, o doutor Vinícius aqui também, nosso diretor técnico. A gente rendeu mais ou menos 1h30, né, essa discussão, essa questão aqui para a gente fechar. Mas fiquem à vontade para vocês complementarem aí. Bom, eu vou tentar ser breve, né, exatamente porque da última vez foi mais de 1h30 falando disso e deixar a doutora Mariana falar um pouquinho. Mas é o que o Flávio falou, são diversos fatores, né? A gente vai olhar, por exemplo, se o paciente ele tem condições de sair do hospital, da atenção terciária, e ir para a transição, mas ele ainda precisa de uma reabilitação mais intensa, de uma reabilitação mais... ele está ali numa janela, vamos supor, um AVE que está numa janela e está respondendo muito rápido, ele precisa de uma reabilitação com um pouquinho mais de intensidade. Talvez seja o momento dele estar no hospital de transição e ainda não está na atenção domiciliar. Né? Um paciente que tenha condições de ter a alta, de estar na atenção domiciliar, mas ele ainda socialmente ele não consegue, ele está... A gente recebe isso muito, a casa em reforma para que possa receber, né? A gente faz a avaliação do domicílio. Esse paciente ele vai estar melhor no hospital de transição, ele vai estar menos sujeito a infecções e a diversas outras questões do hospital do que dentro do hospital terciário. Ele vai estar também mais custo efetivo para a operadora dentro do hospital de transição, mas ele precisa desse tempo para poder estar indo para a atenção domiciliar. Então, é uma pergunta de milhões, são diversas possibilidades, diversas causas. Eu acho que, à medida que a atenção domiciliar e a clínica de transição, o hospital de transição forem trabalhando juntos, a gente vai conseguir responder melhor ainda essa pergunta, mas ficam aí algumas questões. Vou passar para a doutora Priscila. A gente vê muito isso nas clínicas de transição, que é essa questão da estrutura familiar e o tempo hábil para você conseguir fazer essa reabilitação. Às vezes, você tem mesmo, como foi falado, né, uma janela em que você precisa fazer essa reabilitação de forma mais intensa. Se você perde esse time, o paciente vai ficando crônico.
Então, mas é uma pergunta que, com certeza, a gente precisa destrinchar muito, né, para poder responder, mas de forma mais simples, simplória, né, seria essa diferenciação. Eu vou muito nessa linha da intensidade, né? Eu sei que na atenção domiciliar a gente consegue, né, em determinados programas, né, você gerar uma intensidade de atendimento, mas o potencial do paciente somado a uma intensidade, né, terapêutica, para que ele tenha, quando ele possa ser explorado o potencial de ganho, né, funcional, isso também motiva muito ele passar pela clínica de transição, uma vez que dentro da proposta terapêutica o estímulo, né, ele tem que ser contínuo e tem que ser muito intenso, né, principalmente se ele tem um potencial grande, né, para ter ganhos funcionais aí. Bom, a pergunta, né, do Dr. Estevão. Você quer complementar? É só complementar rapidamente aqui. Uma outra interface que eu acho que fica um pouco, né, um pouco dúbia entre as duas atuações e que eu acho que a clínica, o hospital de transição tem uma grande importância, que a gente pensa, e abordando essa questão da funcionalidade naquelas 4 dimensões que a gente fala de humor e comportamento, e a gente fala que é uma angústia para as famílias que recebem esse paciente pós-eventos, que é a estabilização neuropsiquiátrica. Então, assim, a clínica de transição, ela fornece, na realidade, todo um ferramental que vai ser muito favorável para uma continuidade pela atenção domiciliar. Então, pacientes com transtornos relacionados a comportamento, ao humor, que eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, da gente conseguir fazer essa estabilização dentro do ambiente domiciliar, porque a gente vai ter que contar com uma tolerância muito grande da família e dar esse suporte, na realidade, em uma estrutura que ela fique intermediária entre o hospital geral e o ambiente domiciliar, ela é muito favorável. Não só para que a gente consiga implementar terapêuticas relacionadas à reabilitação, quando ela tem indicações de ser realizada de maneira mais intensa, mas que essa continuidade se dê de maneira mais favorável e até mesmo índices de reinternação eles aconteçam de uma maneira muito a pormenor do que a gente teria sendo abordagem feita de maneira diferente. Excelente. E a última pergunta aqui, que a gente já está com o tempo esgotado, tá, gente? Né, o que pensam sobre remuneração por desfecho performance para médicos? E se já há experiências nos serviços de vocês? Eu gostaria só de tomar a liberdade de começar respondendo a pergunta, né? Eu sei que está aqui para todos aqui, mas essa também é uma pergunta que eu ia fazer, mas eu queria deixar um comentário também sobre essa questão, porque a remuneração, quando a gente leva ela para um lado de desfecho, nós tivemos uma experiência, né, lá na clínica de transição Paulo de Tarso, né, sobre como que a gente trabalha o corpo clínico, né, sobre uma ótica de desfecho. Né, tivemos uma parte muito positiva, né, onde que a gente conseguiu, né, trazer a visão, talvez não tão representativa do valor financeiro, mas a visão de que os profissionais estão sendo avaliados pelo seu desfecho, pelo seu resultado que ele gera dentro desse processo. Né, porque hoje a gente tem uma complexidade, tem uma dificuldade até do modelo remuneratório hoje imposto, né, porque os médicos recebem grande parte por honorários. Né, honorários médicos que, né, são repassados diretamente de operadoras, né, e a gerência sobre esses honorários, a forma de financiamento que hoje existe, né, a forma macro, né, muito ainda, né, atrelada aos hospitais gerais, o FIFO-CEFS, né, o modelo, ainda, né, não nos permite trazer esse modelo. Né, até conversando hoje um pouco mais cedo com o Dr. Frederico, né, tem um modelo de gestão de corpo clínico que a remuneração ela não é baseada, né, sobre esse honorário, o que já dá mais liberdade para a instituição trabalhar e repassar esse desfecho. A gente já trabalha com operadoras em várias frentes, com desfechos, remuneração por desfechos, né, da operadora enquanto o serviço. Né? E a ideia é que não só o médico, né, ele possa ter também essa remuneração por desfecho, mas também a equipe interdisciplinar, que ela possa ter de alguma forma, né, temos ainda legislações trabalhistas que dificultam esse processo, né, mas a ideia é que não só médicos, mas também tenhamos, né, toda a equipe assistencial também trabalhando por remuneração, né, baseada em desfecho. Queria da Marina foi experiência, né? Tá ajudando nesse processo, né? Diretora clínica, da gente conseguir contar um pouquinho dessa experiência e também, tá? Se você quiser também complementar com experiências na atenção domiciliar, fiquem à vontade. Tudo que é muito novo assusta a gente, né? É isso que o Flávio falou. A gente ainda tem alguns entraves com relação a isso, mas não é porque é novo que é ruim, né? E, com certeza, quando a gente está empenhado naquele trabalho, com certeza ser avaliado pelo desfecho é algo que é benéfico para nós, né? Se a gente está empenhado ali em fazer aquilo acontecer.
Então, a gente tem passado por essa transição lá dentro do hospital, né? Inclusive com um novo tipo de programa para nos ajudar, inclusive, na avaliação disso, né? Porque hoje a maioria dos prontuários eletrônicos não traz esse tipo de informação para nós. Então, a gente tem tentado fazer a implementação de algo que possa facilitar esse tipo de avaliação. No nosso caso, perguntaram de remuneração por desfecho. É um sonho, né? A gente tem muito desejo, exatamente como o Flávio falou, de não só para médico, mas para toda a equipe, que a gente possa fazer essa remuneração por desfecho. Mas acho que antes disso a gente tem muito paradigma para quebrar, para que a gente possa estar remunerando a equipe assistencial por desfecho. A gente tem que estar tratando com as fontes pagadoras da remuneração que a gente recebe, que ela seja por desfecho também, né? E que a gente possa caminhar todo mundo junto com esse sonho, para que quem está lá na ponta possa também ser beneficiado de um desfecho clínico favorável. Mas para isso a gente precisa ainda de caminhar algumas etapas aí dentro do modelo de gestão em saúde, de saúde compartilhada, para que essas pessoas possam ser beneficiadas com desfecho clínico favorável. Ainda não é possível, né? Isso é quase um apelo que a gente faz, né? Pedindo para a gente conseguir trabalhar, né, junto às operadoras, né, para trabalhar essa flexibilidade em relação, né, ao repasse médico, né? Não que seja um redutor, que seja uma penalidade nessa questão de trabalhar por desfecho. Muito pelo contrário, a ideia é que a gente consiga compartilhar melhores resultados e conseguir melhorar a remuneração, né, de quem realmente faz, quem está na ponta, quem faz a diferença desse resultado. Então, a gente já vem trabalhando já com boas experiências em relação à remuneração do serviço prestado, né? E agora eu acho que o próximo passo e o próximo desafio realmente ele passa por você conseguir levar essa remuneração por desfecho, né? E conseguir trazer, né, esses resultados, né, com uma forma compensatória dos bons resultados, porque a gente sabe que nós temos excelentes profissionais, temos excelentes resultados e esses profissionais, né, precisam ser remunerados por isso. É a base da meritocracia que a gente busca, né, enquanto pilar hoje da nossa gestão na instituição. Mais alguma pergunta, gente, que queiram fazer, que não chegou até aqui? Então, finalizando, tá, gente? Passar a palavra para a Mariana. Muito obrigado, doutora Marina. Muito obrigado, doutor Leonardo. Tá? Agradecemos ao moderador Flávio Oliveira e aos palestrantes doutora Marina Nasser e doutor Leonardo Baltazar pela presença e participação no simpósio. Lembramos que no final do evento nós realizaremos rapidamente o sorteio e agora a gente vai fazer uma pausa de 30 minutos para o coffee break e a gente volta para a última mesa sobre tecnologias e inovações aplicadas à assistência e ao gerenciamento de pessoas com fragilidade. Até já!